Eu queria primeiro cumprimentá-lo por organizar esse debate sobre o estoicismo, que é algo fundamental para o momento político que nós vivemos. Eu digo que o estoicismo, como a professora Lúcia Helena Galvão Maia disse com muito brilhantismo, é a filosofia da resiliência, é a filosofia de resistir, principalmente em momentos de dificuldade. A professora Lúcia Helena tocou em alguns pontos fundamentais, como a questão da virtude, como a questão da resiliência. E se há uma coisa que nós precisamos fazer hoje no Brasil, é resgatar a virtude na política. Isso é fundamental para que nós possamos tecer novamente o conceito de civilidade, de respeito, de tolerância e de consciência de que cada um que está nesta casa, no Congresso Nacional, precisa trabalhar a favor do bem público. O bem público parece que saiu de pauta no mundo onde o Estado é dominado por corporações. O cidadão parece que não tem mais voz, quem tem voz são as corporações. Então, o estoicismo me parece uma filosofia muito adequada, senador Girão, para esse momento. Então, seguindo a sua provocação, eu vou fazer uma exposição breve sobre a questão dos estoicos na política. Quem foram os atores do estoicismo na política? Eu digo que sempre me chamou a atenção que o estoicismo é uma filosofia que foi a primeira filosofia que os políticos entenderam que era algo importante para se fazer a boa política. E isso nasceu em Roma. Na Grécia Antiga ainda era uma filosofia conceitual, mas em Roma não, ela foi abraçada tanto na República Romana como no Império Romano, por causa da sua praticidade, por causa da sua pegada política. E é isso que eu gostaria de tratar aqui hoje com vocês. A primeira coisa que chama a atenção nessa saga dos estoicos, como a professora Lúcia Helena bem colocou, é essa questão da indiferença às coisas que não controlamos e fazer a transformação naquilo que nós podemos controlar. Por trás desse conceito, tem uma ideia muito importante para nós entendermos o estoicismo. Os estoicos acreditavam que havia uma ordem divina, que havia uma ordem que regia o universo. E essa ordem perfeita significa que a gente só consegue enxergar um pequeno pedaço daquilo, ou que seja Deus, ou que seja o divino, ou que seja essa ordem divina, que nos faz enxergar. Como a gente só enxerga um pedaço de uma equação, que é a eternidade, e nós estamos aqui de passagem, não adianta nos desesperarmos com coisas que nós não podemos mudar, porque isso gera aflição, angústia e incapacidade de resolver os problemas. E esse ponto me chama a atenção ao momento que nós vivemos, o certo fatalismo com a política. Parece que a gente olha para a política, a gente não consegue mudar a política, então há um certo fatalismo em relação à política. Mas aí, é aquela pergunta do presidente John Kennedy: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E isso é tomar a segunda parte dessa frase, que é o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Nós como cidadãos, nós como homens públicos, como parlamentares, focar naquilo que é essencial. E parte que eu enxergo do renascimento da plena democracia no Brasil passa pela mobilização cívica, pela sociedade civil engajada se mobilizando. Esse seria o comportamento estoico do cidadão numa democracia. Atue naquilo que você pode mudar, com a sua atitude, com o seu exemplo, com a sua dedicação. O segundo ponto importante nessa saga dos estoicos é que eles sempre enxergaram, por ter esse universo perfeito, concebido por uma força divina, eles sempre enxergam as dificuldades, os obstáculos da vida, não como um castigo divino para nos punir. Não é o senso católico do pecador, não. Se existe um obstáculo na sua vida, é a sua função, a sua tarefa superá-lo. Porque ao superar, como bem disse a professora Lúcia Helena, você vai se tornar mais virtuoso, você vai melhorar como ser humano.
É superando as dificuldades que nós melhoramos. É superando as dificuldades que nós encontramos as discrepâncias entre o que a gente fala e faz. E quanto mais alinhado isso for, mais virtuoso nós agiremos na sociedade. Isso é importante para quem exerce o poder, mas é muito importante para a cidadania. Então, a ideia de que a convicção nesses valores e virtudes são fundamentais para a nossa caminhada na vida. E aí vem um ponto que a professora Lúcia Helena tocou, que vale a pena ressaltar, que é a questão da virtude. Os estoicos tinham um lema muito importante: sempre faça a coisa certa, não importa o preço que você tem que pagar. Isso é algo difícil na nossa vida. Às vezes tem que falar a verdade dura para uma pessoa que você gosta e você tem medo de machucar aquela pessoa. Às vezes tem que votar aqui no plenário, né, senador Girão, contra algo que é contra o que a maioria acredita, mas a gente entende que aquilo é fundamental para o país. Fazer a coisa certa sempre. E nos estoicos isso era tão radical, por causa desse sentimento de virtude, que você colocava em risco a sua própria vida, como nós vamos ver em alguns exemplos. Não vale a pena viver se não é para fazer a coisa certa. É algo muito forte, e nós vamos ver que isso não é teoria, não. Nós vamos passar aqui a pouco alguns exemplos de estadistas que levaram isso a sério. Uma outra coisa interessante que nos estoicos, eles chamam de saber morrer. A gente tem que saber a hora da nossa finitude. E a finitude significa que tem um momento que nós vamos deixar. Como deixar isso de forma serena? E aí eu me lembro de uma frase do Winston Churchill, que dizia que na política nós não morremos uma vez, nós morremos várias vezes, né? Então, você morre e ressuscita na política. Então, a política tem o sentido da palavra morrer, que não é uma única vez, né, senador Girão? Ganhamos, perdemos a eleição, voltamos, e isso significa que a gente tem que também aprender com esse eterno processo de transformação. E aí eu acho que vem a coisa mais importante dos estoicos. Os estoicos estão preocupados com a marca que eles vão deixar na vida, o exemplo. Qual é o exemplo? Nós não vamos ser lembrados pelas nossas vitórias ou pelas nossas derrotas. Nós vamos ser lembrados pelo nosso exemplo, pelo que nós fizemos. E nós vamos ver aqui a história de alguns estadistas romanos, que é uma história de fracasso. Eles perderam a batalha, mas eles são relembrados até hoje como grandes estadistas, justamente pelo que eles fizeram, pelo que eles representam, pelas suas lutas. Então eu vou tratar de 3 estadistas. O primeiro é Cícero, Marco Túlio Cícero, que foi um senador romano de extrema importância. E eu escolhi Cícero porque Cícero viveu numa época muito parecida com a nossa, senador Girão, um momento da crise da República Romana debilitada, fragilizada, crescimento forte das forças militares, e cada vez isso vai fazer com que o exército tenha mais poder do que o Senado romano. E essa briga entre o Senado e o exército vai crescer durante um bom tempo, até finalmente a República acabar e nós termos o início da época imperial em Roma. Então, Cícero é esse defensor da República, do poder cívico, contra o crescimento de um poder militar que cada vez mais imiscuía no jogo político. Assim como nós temos hoje o senador Girão falando aqui da interferência de um poder no outro. Isso aconteceu no início da República Romana e era um dos sinais da decadência da República Romana. E Cícero, em 63 a.C., tem um primeiro embate famoso com Catilínia, que é um primeiro líder militar que tenta juntar um pequeno grupo do exército para derrubar a República Romana. E Cícero não tinha exército, não tinha nada, tinha a palavra e a tribuna no Senado. E fez discursos duríssimos contra Catilínia, e isso cria a mobilização cívica de Roma, da sociedade romana, e ele consegue derrubar essa primeira tentativa de acabar com a República Romana. E ele sai como um grande herói, é o grande apogeu da vida política de Cícero. Só que aí, em 44,
pouco antes depois, 23 anos depois, ele sai do apogeu da sua vida pública para a sua morte. O que aconteceu? Esses movimentos e insatisfações dentro das Forças Armadas continuaram ocorrendo. Houve um novo triunvirato, uma organização dos 3 generais mais poderosos da época, que era Júlio César, que era Crasso e Pompeu, e aí sim tem um golpe de Estado para derrubar, enterrar a República de vez, né? E no dia que Júlio César entra ao Senado para se tornar o primeiro imperador romano, ele é assassinado no Senado por Brutus para defender a República. Nasce então uma segunda coligação de militares, um segundo triunvirato, liderado por Otávio e Marco Antônio e Leptos, e esse é um triunvirato importante, porque uma das pessoas mais criticadas na tribuna do Senado por Cícero é justamente Marco Antônio, que é um general demagogo, que o tempo inteiro não esconde sua ambição de acabar com a República Romana e construir o Império. E no momento dessa disputa interna entre os 3, tem um momento de paz entre Otávio e Marco Aurélio. E nesse momento de paz, é dado carta branca para Marco Antônio mandar os seus soldados assassinarem Cícero. Assassinam Cícero e ele fala, eu quero que traga a língua dele e as mãos dele que escreveram esses discursos contra mim aqui, colocar em praça pública para mostrar que agora na nova ordem, a língua ferina e a mão que escreve discursos contra os generais não serão mais tolerados em Roma. Era o fim da liberdade que existia na República Romana e o início de um novo período, que é o Império. Depois vem um outro, também resistente, estadista, que é Catão. Catão, assim como Cícero, luta para defender a República Romana, a liberdade, a justiça. E ele é, sem dúvida nenhuma, a figura mais exemplar na política. No momento em que a corrupção rolava solta no fim da República Romana, Catão era o exemplo da moral retilínea, não cedia em nada. No momento em que políticos gostavam de comprar voto com o que chamava de pão e circo, ele levava uma vida muito discreta. E a vida inteira no plenário do Senado, ele resistindo o fim da República. E quando Júlio César vai ao Senado para assumir o que ele achava que ia assumir e se tornar o primeiro imperador, Catão fica tão abalado com esse episódio que ele fala, eu não posso viver num país onde não existe mais liberdade. Ele vai para casa, ele janta com a família, se despede da família e se mata. Porque diz que não se pode viver sob a égide de tiranos e num país onde reinou a liberdade e não se reina mais. O último é o imperador. Primeira vez que nós temos um filósofo rei governando esse império, que é Marco Aurélio, como a professora Luciana bem trouxe. Eu digo que Marco Aurélio teve uma das vidas mais difíceis como imperador. Durante 19 anos ele governou Roma. Primeiro enfrentou uma epidemia que matou 5 milhões de pessoas. A gente acabou de passar por uma epidemia. Você imagina uma epidemia que matou 5 milhões de pessoas, destruiu Roma. E numa época que você precisava ter soldado para continuar as regras do Império. Pior, enfrentou uma das maiores secas que levou à fome. E aí teve que importar comida de longe para tentar manter a população alimentada. Além de tudo, as invasões dos bárbaros já entrando e tomando parte do Império Romano, principalmente na Europa, hoje que a gente considera a Europa do Leste, o que é Bulgária, Hungria, Romênia, aquela região. Ele passou quase que o mandato inteiro dele de imperador em campos de batalha, defendendo o Império.
E é justamente nesse campo de batalha defendendo o Império que ele escreve o seu famoso livro, As Meditações de Marco Aurélio. Então você consegue ver ali o imperador refletindo no destino humano, escrevendo aquilo todas as noites durante essas batalhas. O que eu acho interessante na vida de Marco Aurélio, até o fim, essa resignação. Eu sei que o Império está acabando, mas eu vou defender o povo. Estou aqui no campo de batalha, não estou escondido em palácio nenhum, não estou em nenhuma redoma de vidro, não estou em nenhuma bolha, senador Vigirão. Eu estou no campo de batalha, com os meus soldados, defendendo. E ele vai morrer aos 59 anos, nessa situação, no campo de batalha. Eu queria agora trazer uma provocação que o senador Girão fez, que eu acho muito boa. Como é que o estoicismo pode servir como um guia para a política no Brasil de hoje? Eu diria que um estoico no Senado Federal, na Câmara, tem que olhar quais são os problemas que impedem o Brasil de ser uma democracia plena. E nós temos 3 problemas. É o populismo, é o nacional-estatismo e é um Estado ineficiente. Essas 3 coisas vêm minando a criação de uma democracia plena no país. O populismo, por uma razão simples. Todo populista quer minar a credibilidade das instituições porque ele se acha o único legítimo representante da opinião pública. Então, toda vez que as instituições funcionam como freio e contrapeso para limitar o poder, ele acha que, na verdade, isso é uma perversão ou um desrespeito à vontade popular, porque ele é o único representante da vontade popular. Então, todo populista tenta minar a credibilidade das instituições, porque ele não tolera que exista peso e contrapeso ao seu poder, como se o seu poder fosse absoluto. Segundo ponto que o populismo atrapalha o funcionamento das instituições é a ideia da polarização. É preciso, no mundo populista, ter o nós e eles, ter o bom e o ruim. O sistema binário da polarização é fruto do populismo, porque se você não está 100% alinhado com o líder populista, você não é um adversário político, você é um inimigo a ser eliminado. Você não é tolerado. Portanto, gera intolerância, gera o desrespeito, gera a incivilidade, e sem essas coisas a democracia não funciona. No nacional-estatismo, é uma questão mais séria ainda, senador Girão. Por que o nacional-estatismo é tão sério? Porque é a crença de que é o Estado intervencionista, indutor, que vai fazer o Brasil crescer. Mas isso tem um fundo de verdade. O Brasil, de 1945 a 1980, cresceu com o nacional-estatismo. Aliás, fomos uma das economias que mais cresceu no mundo naquela época. Nós éramos a China de 1945 a 1980, crescendo em média 7% ao ano. E foi o Estado indutor, foi o Estado que fazia com que a economia crescesse, que desse crédito às estatais, isso que fez o Brasil crescer. Só que em 1980 acontece um fenômeno que eu chamo que é a revolução liberal no mundo. Liberal no sentido de que nos Estados Unidos, na Inglaterra, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, essa turma começa a abrir a economia, descentralizar a economia, aumentar a competição de mercado e fazer justamente o oposto do caminho que o Brasil fazia. O Brasil, então, se tornou uma das economias mais fechadas do mundo, o Brasil se tornou uma das economias mais reguladas do mundo, e o Brasil começou a decader. E essa decadência está hoje. Há 40 anos esse país não cresce. Como é que nós vamos falar para os nossos filhos ficar num país que há 40 anos não cresce? Qual é a perspectiva de trabalho ele tem num país que cresce 1% ao ano há 40 anos? É um enorme desafio, senador Girão. Como é que nós vamos mostrar que o que deu certo até 1980 não dá mais certo?
Nós já passamos 40 anos e não entendemos a importância da abertura econômica para um país ficar rico. Nós não entendemos a importância da educação de qualidade num país onde 50% das crianças não são devidamente alfabetizadas até os 8 anos de idade, e onde 48% dos nossos jovens que estavam aqui abandonam o ensino médio. Como é que nós vamos ter ganho de produtividade, de competitividade num país que tem uma educação dessa? E não é por falta de dinheiro, não, porque nós gastamos quase 6% do PIB com a educação. É que a gente gasta muito com a máquina e pouco com o aprendizado dos alunos. Essa é uma bandeira estoica que precisava ser defendida no Congresso Nacional. Porque sem educação de qualidade não teremos mobilidade social, não combateremos a desigualdade social e não teremos esse ganho de produtividade e competitividade que é tão importante para o Brasil estar no mundo de hoje. E o terceiro, que eu acho a mais importante de todas, a ineficiência do Estado. É justamente a ineficiência do Estado que faz com que populistas sejam eleitos. É o cidadão ver na ponta que o Estado não funciona para ele, funciona para os outros, menos para ele. Quando ele vai a um hospital público, quando ele vai à escola pública, o transporte público, nada funciona para ele. E ele hoje paga a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. E não tem nada de volta. E a classe média, além de pagar a carga tributária mais alta, depois tem que tirar dinheiro do bolso para pagar plano de saúde privado, escola privada, condomínio privado, tudo que encarece. Por quê? Porque o serviço público não funciona. Então, o serviço público eficiente é o serviço público voltado para servir o cidadão, como os estoicos falavam. É o cidadão que tem que estar no centro, não as corporações. E essa eu sei, senador Girão, que é uma luta muito difícil no Senado Federal, na Câmara, na política, porque as corporações estão todos os dias aqui pressionando vocês, e o cidadão está trabalhando. Mas é essa pressão que acaba determinando como se aloca as verbas do orçamento, como se dá subsídios para setores, como que se dá benefícios para outros setores, e o cidadão não participa dessa equação. Então, eu entendo que o estoicismo é essa filosofia da resistência aos encantos momentâneos do populismo, da resistência contra uma crença de Estado indutor que não funciona mais, e nós precisamos ter hoje uma livre economia, o Brasil inserido nessa economia global para poder voltar a crescer, e do Estado eficiente. Nós precisamos ter um Estado eficiente. O maior antígeno contra o populismo é um Estado que funciona, porque se funciona, não caímos na sedução, no canto da sereia do populismo. Então, eu entendo que essas são as missões de um estoico hoje, e que me lembra muito bem, como o senhor bem mencionou, que foi a grande missão de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o grande defensor da ordem institucional, da Constituição, contra o que nós chamamos naquele tempo do positivismo, do militarismo, que queria subverter a ordem constitucional por ele aprovada em 1891, a primeira Constituição republicana no país. Essa é a luta da resiliência, essa é a luta da resistência. E é por isso que eu acho que o estoicismo é uma filosofia tão inspiradora para o momento que nós vivemos. Mas ela é inspiradora não só para quem está no Congresso Nacional, ela é inspiradora para nós resgatarmos o senso de cidadania, de mobilização cívica, de qual é a nossa parte para mudar a realidade nesse momento com as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas escolhas. Porque, afinal de contas, um país é fruto das escolhas dos seus cidadãos. É isso que determina um país. Não adianta querer, como bem disse a professora Lucelena, jogar a culpa aos outros. Não culpe o político, culpe em quem você votou. Não culpe o Congresso, culpe quem você delegou o poder para legislar em seu nome. Porque se o voto fosse um pouco mais consciente, talvez nós teríamos um Brasil melhor. Hoje, 70% dos eleitores não se recordam em quem votou 6 meses depois das eleições. E são esses as pessoas que vocês estão dando uma procuração para governar, legislar em seu nome.
Por isso, a verdadeira mudança começa pelo aumento da conscientização dos deveres e direitos. A nossa Constituição, senador Girão, só fala em direitos, só toca em deveres 4 vezes. Nós temos que inverter essa equação. Nós temos de primeiro entender os nossos deveres, ter consciência dos nossos deveres, para saber honrar os nossos direitos. Muito obrigado, senador.